estou fazendo essa live conforme eu prometi, para falar a respeito da abolição da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. É uma coisa que devia ser totalmente abolida. Eu vou explicar por quê. Vocês já pararam para pensar por que existe a CNH? A CNH é um grande cabide de empregos. Empregos totalmente improdutivos. Então ela dá empregos improdutivos para a polícia, para a autoescola, para despachante, para esses caras todos que deviam estar recalchutando pneu. A economia seria muito mais saudável, a qualidade de vida seria muito melhor se esses caras estivessem recalchutando pneu, se esses caras estivessem minerando carvão. Mas seria até carvão mais barato, ia ser bem legal. Então a CNH não serve para nada a não ser para aumentar a arrecadação do governo, a arrecadação de várias agências ligadas ao governo, a arrecadação de despachantes, esse tipo de atividade totalmente improdutiva numa sociedade livre. E pior, ela serve para aumentar a vigilância do governo em cima de você. Ao mesmo tempo em que o governo dificulta a obtenção de uma carteira de motorista, é difícil. Muitas vezes você precisa até subornar um policial, o que é menos pior do que ser reprovado no exame. Aí você é obrigado a pegar o transporte público, que é um lixo também. Então assim o governo limita a sua mobilidade, controla a sua mobilidade. Vocês já deveriam ter reparado nisso. Mas existe uma guerra do governo contra a mobilidade do cidadão, não só por causa da CNH, mas em tudo. O governo declara guerra contra os carros, vai de bike, toda essa onda politicamente correta aí. O governo faz de tudo para impedir aplicativos de carona. O governo faz de tudo para impedir um livre mercado de peroeiros, de vans, coisas que facilitariam a vida do commuter, do trabalhador que precisa se deslocar da periferia até o trabalho. Mas o governo quer que o pobre morra. Então ele faz de tudo para te dificultar a vida. E agora mais essa, né? Imposto sobre combustível, aumento do imposto sobre combustível. Tinha que matar os caras que fazem isso. Porque quando você encarece o combustível, a economia inteira fica mais cara, porque as coisas são transportadas das fábricas, das lojas, imbecis. Então sim, há uma guerra contra a mobilidade. Além disso, é mais um documento para o governo te vigiar. Mais uma arma que o governo tem contra a população. Além de tudo, a CNH é um instrumento de vigilância neonazista contra o povo. Agora, e quanto à segurança? E quanto a pessoa que não sabe dirigir pegar um carro e sair guiando loucamente por aí? A CNH não seria útil para impedir esse tipo de comportamento? Pelo contrário. Vocês já pararam para pensar sobre a natureza do homem? Vocês realmente acham que o cara vai pegar um carro e sair guiando loucamente, arriscando a sua própria vida e arriscando causar um acidente que vai matar outras pessoas? Pode acontecer, claro, tem louco para tudo, tem louco até para apoiar a existência de um Estado. Mas você acha que isso seria um comportamento normal? Ou você acha que alguém tão psicopata seria limitado por uma legislação governamental? Ora, eu nunca entraria num avião para pilotar um avião. Eu não sou maluco. Eu até sou maluco, mas eu não sou burro. Imagina se eu vejo um teco-teco lá num aeroclube e falo, vou dar uma pilotada aqui. Claro que eu não faria isso. Eu não quero morrer. Mas nem um barco eu faria isso. Então as pessoas não são... As duas grandes falácias que existem em filosofia, principalmente em filosofia política, é ou achar que o homem é um peixe, uma lacraia, ou achar que o homem é Deus. O homem não é nem um animal e nem é Deus. Ele é um bicho intermediário aí. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus, ele é racional, coisa que os animais não são, mas ele é totalmente falível. Então, os governantes não são deuses, e nós, os escravos, os governados, não somos peixes. Nós sabemos muito bem da importância de treinar antes de sair dirigindo numa estrada. Então as pessoas tenderiam a fazer isso. Agora, no livre mercado, existiriam outras instituições para coibir esse comportamento indesejável das pessoas. Por exemplo, se você compra um carro, você vai querer fazer um seguro do carro, imagino eu. Você concorda que as seguradoras teriam todo o interesse em avaliar o quão bem você sabe dirigir? Então, se existissem, ao invés de CNH, se existissem certificadoras privadas da sua habilidade de dirigir, isso reduziria o seguro que você pagaria no seu automóvel, isso reduziria também o seu seguro de vida. Então as pessoas teriam todo o incentivo para, sim, aprender a dirigir e certificar isso, para reduzir o seu seguro. Além disso, vamos supor que você, por não saber dirigir, cause um acidente. Isso é a prova definitiva de que você é um inconsequente, um imprudente, e que no momento que você pega um carro sem saber dirigir, você está assumindo o risco de causar um acidente, o que faz com que os danos a terceiros que você cause nesse acidente possam muito bem ser enquadrados em homicídio doloso. Já que você não sabe porcaria nenhuma de dirigir, então existe o dolo na hora que você causa um acidente, por tamanha imprudência.
Então existiria o deterrence effect da própria lei criminal. Não precisaria de uma legislaçãozinha. Porque hoje você causa um acidente aí, e o cara vai ver se você tem CNH ou não. Aí você realmente era imprudente, você realmente era um desgraçado que estava dirigindo sob efeito de droga, dirigindo de maneira imprudente, se achando machão para pegar as menininhas. Mas como você estava com CNH, tá tudo certo. Você vai ser enquadrado na transgressão de uma norma de trânsito. Se você for rico, se você for filho do Ike Batista, melhor ainda para você. Agora, se você é um cara que estava dirigindo direito, sem CNH, e algum babaca causa um acidente e você estava envolvido, aí você tá... né? Então, existe uma injustiça. Os crimes que ocorrem no trânsito não mais são avaliados segundo um parâmetro moral absoluto, segundo o dano que você causou, segundo a má fé que você teve quando estava dirigindo, mas sim segundo um critério arbitrário de ter ou não ter um documento emitido arbitrariamente por uma agência monopolista que é o Estado. Então, a existência da CNH cria esse efeito, que eu chamo de efeito entidade. É um efeito onde as melhorias possíveis no livre mercado não existem e não existe incentivo para que elas venham a existir, simplesmente porque tudo se acomoda por culpa de uma positivação de um sistema estatal. Não vou mais avaliar quem estava errado, quem estava certo, quem estava bêbado, quem estava de sacanagem, quem estava... Tem CNH, não tem CNH, as coisas giram em torno disso. Então, por exemplo, o Nicolás Gomes Dávila, ele dizia que uma sociedade moribunda acumula leis da mesma forma que um homem velho, doente, acumula remédios. Agora, a nossa sociedade é tão doentia que ela não só acumula leis, como ela acumula dois parâmetros legais diferentes. E o Código de Trânsito é isso. O que você faz ou deixa de fazer num carro acontece no universo. Se acontece no universo, ele deve seguir a mesma lei natural, os mesmos parâmetros morais que em qualquer outra situação. Como, por exemplo, aqui nesse sítio, ou dentro de um prédio, nada mudou. A lei moral que permeia todo o universo continua valendo no trânsito também. Mas quando existe um código de trânsito separado, a prática, a aplicação das normas passa a ser regida por uma bizarrice moral. Uma bizarrice moral tão grande que você é punido sem ter cometido crime nenhum. Como, por exemplo, dirigir sem CNH. E muitas vezes você é liberado, você é absolvido, apesar de ter cometido um grande crime. Como, por exemplo, o filho do Ike Batista que matou o cidadão ali, trabalhador pobre. Mas como ele tinha CNH, tá tudo certo. Então, olha a distorção que existe nos incentivos, nas punições, na aplicação da justiça por causa dessa porcaria de CNH. Então, sim, ela deve ser abolida. Eu conheço um monte de gente que sabe dirigir muito bem desde os 12, 14, 16 anos, sem precisar de CNH. Porque o pai pega o moleque, coloca no carro, ele dá uma dirigida ali no sítio. Sabe aqueles turquinhos, aqueles árabes que são apaixonados por carro? Você não pode ver carro na frente, que árabe não pode ver mulher nem carro, né? O cara fica doido. Aí tem os turquinhos que vão lá e aprendem a dirigir. E eles sabem dirigir muito bem, muito melhor do que um cara que tem CNH. Mas muito melhor. Mas ele não pode. Ele vai... Agora, você concorda comigo que um turquinho desse, que aprende a dirigir desde os 12 anos, ele poderia dar carona, ele poderia concorrer com táxi, ele poderia concorrer com Uber, mas ele não pode fazer isso. Então muitas vezes acontece o contrário. Este turquinho pega carona com um cara que tem CNH. Mas quem disse que esse cara que tem CNH sabe dirigir tão bem quanto o turquinho? Não sabe. Então aí sim você aumenta os riscos de acidente. Se a sociedade fosse livre para alocar livremente os motoristas dentro dos carros, independente de ter CNH ou não, é meio que óbvio que as pessoas tenderiam a procurar os melhores motoristas para darem carona, tendo ou não CNH, tendo ou não uma certificação formal. Então é claro que na inexistência de um controle governamental sobre quem dirige ou quem deixa de dirigir, a sociedade simplesmente procuraria aqueles que dirigem melhor. Então o número de acidentes, estatisticamente falando, seria muito reduzido. Então é simples. As normas de trânsito instituídas pelo governo aumentam o comodismo moral, diminuindo a punição daqueles que realmente causaram um acidente por imprudência, punindo aqueles que não têm culpa nenhuma, simplesmente não obedeceram mais uma arbitrariedade do governo, impede um livre mercado de seguros, um livre mercado autuarial para realmente avaliar quem sabe dirigir e quem não sabe, assim instituir um sistema de preços que aloque melhor os motoristas conforme a sua habilidade de direção, impede a flexibilidade
de um mercado informal de caronas, de amigos que compartilham o carro, o que acaba também aumentando o trânsito, né? Enfim, CNH, mais uma arbitrariedade do governo, mais uma forma de controlar a sua vida, mais uma forma de violar a sua privacidade, mais uma forma de punir pessoas que não cometeram nenhum crime, o chamado crime, entre aspas, sem vítima, né? Mas se não tem vítima, não é crime. E deveria ser abolida. Vamos ver as perguntas aqui, que eu tô doido pra comer a feijoada que estão preparando aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta relevante. Por favor, façam perguntas a respeito do tema. Por exemplo, tem um cara aqui perguntando se eu prefiro maçã ou abacate. Isso não é concernente ao tema e a resposta é óbvia. É claro que é abacate, né? Quem é que prefere maçã? Mas nem a Branca de Neve prefere maçã. Se a bruxa chegasse com abacate, é óbvio que ela escolhe abacate. Aliás, até hoje eu tenho uma teoria de que aquilo que caiu na cabeça do Isaac Newton não foi uma maçã, foi um abacate. Porque só uma fruta tão maravilhosa quanto o abacate poderia resultar na teoria da gravitação. Bom, vou comer minha feijoada lá. Ah, tá. Aqui tem uma pergunta interessante. Marcos André Casado, ele pergunta o seguinte: a punição para quem dirige sem CNH não seria uma punição por conta do risco? Existe uma grande diferença entre punir alguém por causa do risco que ele representa ao dirigir e punir alguém por causa de uma arbitrariedade. Então, por exemplo, o meu pai, certa vez ele foi parado e punido porque ele estava sem o comprovante do pagamento da taxa. Uma taxa de merda lá. Onde que isso influi a habilidade do meu pai de dirigir? Ele é o melhor motorista que eu conheço. Nada. Então, nós temos aqui a prova empírica de que o governo não está preocupado com os riscos, mas sim com o cumprimento das suas arbitrariedades para arrecadar e para controlar a vida do cidadão. A desculpa que o governo vai dar a respeito da CNH é essa, mas se você avaliar a situação sob a luz da sólida ciência econômica, você vai ver que a CNH é somente uma série de etapas arbitrárias que o cidadão tem que passar, a autoescola, o CFC, essas porcaria aí ele é certificado pelo governo de que ele sabe dirigir. Agora, o governo, ele não faz nada que preste direito. Como dizia Tom Clancy, o governo é bom em escravizar as pessoas, porque esse é o negócio dele. Ele não é bom em aferir a habilidade de direção de alguém. Então a CNH não comprova a sua habilidade. Logo, punir alguém que está sem CNH, usando a desculpa do risco, é uma desculpa furada. Eu te falo um monte de gente que tem CNH e é um perigo dirigindo. A minha avó, coitada, ela faleceu em 2014, tá lá com Jesus, mas ela dirigia muito mal e ela tinha CNH. Ela era um risco na direção. O meu amigo turquinho lá, o Rodolfo, que dirige desde os 12 anos, ele não era um risco na direção. Ele, com 14 anos, dirige melhor do que eu dirijo hoje. Agora, pensa o seguinte, e se a pessoa dormiu mal? Se a pessoa brigou com a namorada e está estressada? Se a pessoa tomou umas e outras? Ah, não, tem a lei seca. Não, se a pessoa tomou um remédio lá, que não dá para detectar, um remédio, um sonífero, sei lá, um negócio de tarja preta. Como é que você vai avaliar? Se a pessoa está quase tendo um AVC ali? Então os riscos existem o tempo inteiro. A única maneira de mitigar o risco é se o mercado for livre e flexível para que as pessoas possam aferir livremente quem tem condições de dirigir e quem não tem. Além disso, numa sociedade sem Estado, as ruas seriam privadas. As ruas teriam donos. Não precisa ser um dono só. As ruas poderiam ser comunitárias, poderia ser a rua de um bairro, ou poderia ter um dono só, whatever. O mercado decide isso. Então, é de interesse dos usuários dessa rua, dos moradores ou do dono, etc., que a rua seja segura para que os motoristas tenham incentivos para dirigir nela. E assim eles possam aferir lucros. Então, poderia haver regras privadas. Olha, você precisa ter tal certificação para dirigir aqui. Problema nenhum, rua privada. Então nós precisamos eliminar o Estado da jogada. Como disse o Walter Block no livro dele, The Privatization of Roads and Highways. Os 40 mil, se não me engano, acidentes que existem por ano no sistema rodoviário federal americano prova a falência do Estado em prover segurança para os usuários das suas vias. É simples. Então nós temos que eliminar tudo que o Estado intervém no setor de ruas e rodovias, desde a CNH até todas as normas de trânsito.
As normas de trânsito são arbitrárias. Depois eu vou fazer um vídeo aqui, agora eu tô até sentindo o cheiro da feijoada aqui, não vou mais ficar aqui fazendo live não, que eu vou comer. Mas depois eu posso falar uma sobre limites de velocidade, que é um absurdo, eles deviam ser totalmente abolidos. Eles tiram a atenção do motorista para o que realmente importa. Esse sistema aí de economia do trânsito é fascinante. Assim, depois de economia da defesa e economia da justiça, o que mais me fascina é a economia do trânsito.